Olá, paz. É sempre um prazer, uma grande oportunidade, uma alegria trazer a mensagem do Senhor. Acredito que seja a primeira mensagem desse ano e pedir a Deus para que Ele pudesse me orientar sobre o que Ele deseja compartilhar com a igreja. Desejo para você um feliz ano novo, muita alegria, muita saúde. Deus abençoe e prospere abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família. No livro aqui de Romanos, no capítulo 12, versículo do 1 até o 12, nós temos ali algumas orientações que Paulo deixa para a igreja que estava em Roma. Antes de nós adentrarmos nesse texto, eu quero deixar alguns dados interessantes, é algo que eu sempre procuro absorver. Quando eu leio a palavra, eu gosto de aprender também um pouco da história, porque fica muito mais fácil da gente entender aquele contexto, do porquê foi direcionado daquela forma. Tem toda uma mensagem por trás, isso é muito interessante referente à palavra. Então, se você de repente não tem assim essa curiosidade, eu te convido a despertar essa curiosidade para ir aprendendo um pouco sobre a história de quando aquele texto foi escrito, algum ponto interessante. Certo? Amém? Vamos lá. Bom, na questão do contexto, ela foi escrita por Paulo, claro, por volta de 57, 58 depois de Cristo, durante a sua estadia em Corinto. Endereçado aos cristãos de Roma, uma comunidade mista de judeus e gentios. Olha só que fato interessante. A igreja de Roma provavelmente surgiu a partir de judeus convertidos no Pentecostes, lá em Atos 2, e mais tarde foi ampliada por gentios. Roma no primeiro século. A cidade era o centro do Império Romano, uma metrópole multicultural e economicamente dinâmica. Praticamente, pela leitura aqui, uma São Paulo, vamos dizer assim. A igreja enfrentava tensões entre cristãos, judeus e gentios, especialmente após o retorno dos judeus expulsos por Cláudio em 49 depois de Cristo. Prática do sacrifício. A metáfora do sacrifício vivo seria poderosa para os leitores, especialmente judeus familiarizados com os sacrifícios no templo e gentios que participavam de cultos pagãos. Paulo redefine o sacrifício como uma entrega contínua e espiritual, não física. Então veja que interessante que aqui ele já, no primeiro versículo, ele já vai trazer sobre a questão de se entregar como sacrifício vivo. E quando ele usa esse termo, ele está fazendo uma correlação a algo que eles já tinham a familiaridade, algo que fazia parte da cultura, da rotina deles, do dia a dia deles. Então isso é muito interessante referente à multiforma que o Espírito Santo nos dá. Então desde lá de trás essa multiforma nos mostra quão grandiosa é a palavra como espada de dois gumes e ela consegue dividir os propósitos e intenções. Então veja que ela foi direta numa situação, numa realidade que eles já vivenciavam. Agora vamos para a leitura. Versículo 1. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que ele seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, lembra a questão do sacrifício vivo. É uma forma mais fácil dele conseguir se comunicar numa linguagem que aquele povo daquela época, aquele misto de povos, conseguiam entender, cada um dentro do seu cenário. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não imitem a conduta, os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui a gente observa um direcionamento da parte de Deus para que a gente consiga realmente absorver e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Voltando aqui um pouquinho, ele diz, no 2, né? Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo que faz e que pensa. Então, a partir do momento que a gente se exila, ou seja, quando a gente se separa de qualquer postura, não significa que você não estará convivendo com as pessoas nessa terra, na sociedade. Mas algumas posturas e condutas você sabe muito bem, eu sei muito bem. Vou até citar um exemplo bem simples que ocorre bastante. Às vezes eu estou numa roda com pessoas e eles fazem alguma piada que tem ali um duplo sentido. E aí eu olho, sério, eu até brinco, né? Eu digo, sério que você tá fazendo essa brincadeira? Aí a pessoa até fica meio sem jeito. Pô,
Eu imagino que, assim, quando você tiver 50, 60 anos, provavelmente você vai continuar com as brincadeiras dessas, né? A pessoa dá uma risadinha, porque não faz sentido, sabe? Para que eu vou despertar na minha mente uma noção, um senso de duplo sentido? Porque a partir do momento que qualquer pessoa mencionar alguma coisa, numa conversa ou algum lugar que você esteja, você já vai pensar uma outra coisa. E será mesmo que é isso que o Senhor tem? Uma mente onde ela precisa interpretar um duplo sentido? Esse duplo sentido com certeza não veio da parte do Senhor. Com certeza ele veio do conceito que a sociedade mesmo criou. Então isso já é uma forma de nós nos separarmos mesmo estando ali num ambiente, ou até mesmo determinados comentários que ocorrem, seja quando você está na família, seja quando você está numa roda de pessoas, comentários pesados, comentários de apontamento. Será realmente isso é uma coisa que eu procuro fazer com Deus? A gente não é perfeito, mas eu procuro fazer com Deus o seguinte: isso realmente é saudável para mim? Então a gente vê, por exemplo, pessoas reclamando de uma determinada situação frente à estrutura do país. Esses dias eu até fiz uma pergunta para alguns colegas, dizendo o que você espera aí para 2025? O primeiro direcionamento que eles fizeram foi pensar na questão política. Tudo bem, você pode pensar na questão política, mas o que eu vou fazer com essa situação? Existe um cenário que, entre aspas, parece que leva a uma tendência, tende a uma economia um pouco mais travada, uma liberação de crédito um pouco mais complicada, mas o que eu, com os recursos que eu tenho, vou fazer? O que você, com os recursos que você tem, vai fazer? Porque olhar para aquela situação onde várias pessoas, que isso também é uma questão de influência, quando você está inserido, ouvindo aquilo, você está convivendo com pessoas, a probabilidade é altíssima de você repetir aquela mesma postura. É o cérebro, ele tem uma lógica, ele tem um protocolo, não dá para fugir. A partir do momento que você pode fazer é moldar o teu cérebro. Então, se você vem numa convivência com pessoas apenas enxergando lados negativos, e você tem uma convivência constante, qual a probabilidade de eu e você continuarmos enxergando uma situação negativa? Um exemplo muito claro que a gente tem na palavra foi quando o povo ficou ali no deserto e Deus enviou o maná para eles. No começo é uma novidade, então o cérebro já associa o quê? Poxa, que legal, algo novo, que Deus maravilhoso, algo novo, legal. Passou um tempo, eles, poxa, mas de novo maná, eu vou ter que pensar naquilo que eu gosto para eu poder ter o sabor. Será que não dá para mandar realmente aquele alimento que eu gosto e pronto? Então repare que uma pessoa iniciou o processo de reclamar e as outras começaram a ir no embalo, consequentemente, eram milhares de pessoas, porque a gente sabe muito bem que a Bíblia relata lá atrás quando eles saíram do Egito, saíram com ouro, saíram com as crianças, tem lá todo o cálculo lá atrás, para passar pelo Mar Vermelho, não eram poucas pessoas. Então imagina a situação onde muitas pessoas estavam reclamando. E aí o que eu preciso fazer para... Não sou melhor, mas isso me edifica, isso edifica o templo, isso me deixa bem? Não me deixa bem. Então eu preciso começar o quê? Separar, eu preciso começar a sair. E é realmente o que você tem que fazer. E é realmente o que eu tenho que fazer em alguns momentos da vida. Faz parte. Porque senão o que o nosso lábio vai falar? Conforme a palavra diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu alimento o meu coração com estas informações, consequentemente eu não vou falar assim, glória a Deus, Deus maravilhoso. Porque se eu só estou enxergando o problema, se as pessoas com a qual me rodeio só enxergam o problema, como é que eu vou conseguir glorificar a Deus? E com o passar do tempo, se a gente não se separa, se a gente não tem uma separação física, a gente não consegue tomar uma postura diferente. Então fica isso para nossa reflexão. Dando continuidade aqui na palavra, tá? A gente passou o versículo 3, o 2, na verdade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente entendeu que precisa de uma separação para a gente realmente conseguir desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No 3, como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhe concedeu. Olha só que privilégio, né? Deus nos concede fé. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros têm um trabalho diferente a executar, vírgula, assim também é
com o corpo de Cristo. Todos nós somos partes dele e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim pertencemos uns aos outros e cada um está ligado a todos os demais. Olha que interessante essa conexão espiritual, né? Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver dom de prestar serviço a outros, então sirva bem. Aqui eu quero fazer um parênteses, um adendo, porque graças a Deus, no Ministério Firme na Rocha, a gente não tem essa disputa, essa rivalidade, a gente não tem essa questão de quem quer reinar mais. Entretanto, a gente conhece muito bem, eu falo por experiência, por já ter passado por várias denominações, a gente vê que para que realmente você possa servir, para que realmente você esteja a serviço do reino, é se você é um pregador, é se você é um adorador, que na verdade todos nós somos adoradores, ou um levita na casa do Senhor. Então, se eu não canto, se eu não prego, o que eu estou fazendo? Então, peraí, vamos refletir, será que realmente é isso, o reino de Deus? Será que ele é direcionado apenas para que as pessoas estejam em cima de um púlpito, pregando, ou cantando, ou louvando, e é isso que se resume? E a infraestrutura? E a questão de acolhimento, e a questão de cuidado, e a questão de zelo? A gente descarta tudo isso? Será que é só nesse formato? Será que eu preciso ficar esperando convites para outras denominações para que o meu ministério possa ocorrer, para que ele possa acontecer? Na minha visão, acredito que isso é pouco, perante uma grandiosidade de Deus e principalmente pela humildade que Deus tem nas nossas vidas. E isso vai diretamente aqui com esse trecho desse versículo, dizendo sobre essa questão de servir. Ou seja, vindo para cá, na avaliação, pois existem membros, ok, completo. Se assim, a sua graça, assim Deus dom, profetize. Se você tiver o dom de prestar serviços a outros, então sirva bem. Ou seja, servir bem também é um dom de Deus. Se alguém tem o dom de ensinar, então ensine. Ensinar também é importante. Se é de animar os outros, então anime. Então, ou seja, animar, trazer alegria para as pessoas também é um dom de Deus. Então, se você é uma pessoa alegre e de repente você está sentado e você vai para a igreja e você acredita que, poxa, eu não estou fazendo nada para Deus, mas o teu ânimo, a tua empatia, o teu carinho, o teu cuidado de olhar nos olhos das pessoas, dizer, poxa, que bom que você está aqui, glórias a Deus porque o Senhor te trouxe em segurança, isso é um privilégio. Isso mostra o quão valoroso é as pessoas que ficam na porta das igrejas, recebendo as pessoas que estão chegando. Isso mostra o quão importante é aquelas pessoas que têm uma empatia, um cuidado, quando vê uma pessoa chorando, leva um lenço para ela, quando vê uma pessoa soluçando e de repente dá um pouco de água para ela, e assim uma criança que precisa ali de repente colocar numa estrutura melhor, porque já está um bom tempo nos braços dos pais, isso acontece lá no nosso ministério, glórias a Deus, que aí coloca um puff ali, a criança deita na maior tranquilidade. Isso é dom. Então, em 2025, a gente começa a pensar que, peraí, servir é muito mais importante. A Bíblia fala que dar é melhor do que receber. Então, como meta, tenho certeza que você já colocou várias metas na sua vida, ou vem construindo metas. Coloque a meta de servir. Eu vou falar por experiência em algo que eu e Deus Fofinho, a gente instituiu, não foi entre eu e Deus. Eu criei algo do sentido que eu tenho que fazer 3 gentilezas por dia. Ah, mas a gente faz diversas gentilezas. Tudo bem. Mas sabe aquele dia que às vezes você não quer fazer nada? Que às vezes você quer se esconder, que às vezes você quer ficar quieto no seu canto? Isso é normal, tá? Nós somos seres humanos e tem momento que nós queremos ficar quietos, estamos refletindo sobre determinada situação que está ocorrendo na vida. Mas eu coloco esse desafio na minha vida de que mesmo eu estando assim, eu acredito que haja espaço para eu conseguir servir e ajudar alguém. Não digo de igreja, não digo de denominação, mas de sociedade. Como é que eu posso contribuir? Será que é abrindo uma porta? Será que é segurando de repente um elevador? Será que é carregando uma compra daqui até ali? Não sei. Mas foi algo que eu e o Espírito Santo a gente alinhou e eu até brinco, às vezes, com algumas pessoas. Quando eu vou fazer, a pessoa diz, não precisa, por favor, me ajuda a bater essa meta. Eu tenho 3 gentilezas por dia e você com certeza já está me ajudando. Aí a pessoa olha assustada, dá uma risada. Ah, não, claro, tudo bem. Mas é algo que eu carrego. Não é algo simples e com certeza o Espírito Santo, na simplicidade dele, ele pode direcionar algo sobre a sua vida. Algo que você possa fazer, algo que você possa servir. Como você pode servir? Será que de repente é prestar atenção e
vamos colocar ali no contexto do ministério, é prestar atenção e ver se de repente alguém não precisa de água e eu vou lá e sirvo aquela pessoa, ao invés da pessoa perder a oportunidade de ouvir algum trecho da palavra e ela virou as costas, perdeu a oportunidade. O ministério, o reino, a palavra que é direcionada pelo altar, pelo púlpito ali, é algo que a gente tem que ficar atento às oportunidades, porque às vezes há uma palavra direcionada, uma palavra profética direcionada, para que possa trazer uma mudança espiritual e, consequente, uma mudança física, e às vezes a gente perde, porque nós vamos lá para o fundo para pegar uma água, para pegar um café e perdemos o time. Não estou dizendo que é uma obrigação, mas quem sabe uma sugestão. Ou, vou trocar o rolo de papel higiênico que está acabando. Ou, será que o lixinho não está muito cheio, eu acabei de usar e eu posso trocar? Isso é servir, isso é dom. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Animar, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, poxa, você tem uma condição financeira melhor, contribua. Não porque você precisa ou não porque a igreja precisa, conforme a gente vem aprendendo. Não, porque o reino ele existe e Deus vai trazer toda a estrutura necessária para manter o reino. Mas é um ato seu de fé, é um ato de amor, é um ato de bondade, é um ato de quebrar aquele protocolo que a gente tem uma dependência 100% da economia ou da estrutura desse mundo. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Ok. Agora ajude os outros com generosidade. Isso ele está dizendo os outros, não está dizendo somente a igreja. Veja só que interessante isso. Porque às vezes nos limitamos a apenas ajudar as pessoas da igreja. Mas espera aí, quantas vezes aparece uma oportunidade? Isso é para reflexão, tá bom? Se Deus lhe deu a capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Então se você é líder, seja numa empresa, poxa, faz o melhor. Não abusa do funcionário, não abusa do colaborador, não abusa do teu poder para obter algo. Faz por servidão a Cristo. Veja que também é mais um dom. Então faça a diferença. Contribua para a sociedade aquilo que você gostaria de jogar uma semente diferente. A gente tem a oportunidade. Olha a multiforma do Espírito Santo que nos dá a oportunidade da gente semear alguma coisa diferente para 2025. Para a gente colocar uma meta nova para 2025 dentro da parte do Senhor. Reflete aqui sobre essa mensagem, eu reflito sobre essa mensagem, peraí, há mais espaço para a gente colocar coisa nova. Há mais espaço para, ao invés da gente receber coisa nova, a gente vai doar coisa nova. Então, antes de eu pensar em eu quero, não, eu vou me doar para tal, para plantar algo diferente. Consequentemente, virar uma colheita diferente. Certo? Vamos dar continuidade. Se Deus lhe deu a capacidade, ok, então exerça. Aqueles que levam consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Não finjam apenas amar aos outros. Amem com sinceridade. Odeiem tudo aquilo que está errado. Isso aqui é um conceito que a gente tem que literalmente carregar ali, deixar colar na parede, colar no vidro, colar no espelho. Odiar tudo aquilo que está errado. Odiar tudo aquilo que está errado. E repetir constantemente. Odiar. Tá errado, não é legal. Tá errado, não é bacana. Tá errado, não tem negociação. É errado, é errado. Amém? Coloque-se ao lado do bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Ou seja, dar é melhor do que receber. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na perseverança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Amém? Essa é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, que nós possamos refletir referente a isso, nesse primeiro culto de 2025, e que a graça, o amor, o carinho, a bondade, toda a multiforma do Espírito Santo possa alcançar a sua vida, possa alcançar a sua casa, e que você tenha aí novas sementes para o ano de 2025, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado por essa oportunidade. Fiquem na paz.